irmãos e irmãs. Então, hoje no Evangelho temos esse relato dessa passagem que Jesus caminha sobre as águas, e nesse momento há esse encontro de Jesus com Pedro, esse Pedro que faz um desafio para Jesus: olha, Senhor, se és tu, né? Manda-me caminhar sobre as águas. Então nós precisamos olhar esse texto também sobre aquilo que ele simboliza. Então a gente vê Pedro com os apóstolos na barca no mar. O que isso simboliza? Isso simboliza a barca de Pedro com os apóstolos, simboliza a igreja. O mar é o campo da evangelização, ou seja, aquilo que de fato até onde há aquelas forças hostis a Deus, aquilo que o mar simboliza, aquela força que é contra Deus. Então os apóstolos no meio desse mar, sem o Cristo, não está ali, e eles no meio de uma tempestade, cansados já de remar. Então agora vem Jesus sobre a água. Então o que significa Jesus sobre a água? Significa que o mal não tem autoridade sobre ele, as forças hostis não podem nada contra ele. Isso que simboliza Jesus caminhando sobre a água. Agora Pedro, então quando Jesus chega, então os apóstolos ficam com medo, mas a resposta que Jesus dá é essa: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Jesus ele não muda a situação, de cansaço, não muda a situação de eles estarem remando ou se há alguma tempestade, mas a única segurança que ele dá é ele. Ele diz: olha, coragem, sou eu, não tenho medo. Ou seja, permaneçam. Então aqui está o grande sinal e a segurança da igreja, na nossa missão, naquilo quando vamos evangelizar. A certeza, essa certeza. Então não é o Cristo que vai nos tirar todos os problemas, mas que vai estar conosco, e Ele é a garantia da vitória, e que muitas vezes nós vamos passar também pelas dificuldades. A gente também vai entrar, o que está ensinando realmente que a nossa missão, nossa caminhada se faz uma caminhada de fé, na certeza desse Cristo que pode parar o mar, o vento, pode parar a tempestade, mas que muitas vezes não para, que permite que a gente possa, pela fé, junto com Ele, vencer aquela dificuldade, aquela dificuldade que Deus permite para o nosso crescimento, para crescermos na fé, crescermos na santidade, crescermos no amor, crescermos na esperança, crescermos nas virtudes. Então a garantia dessa missão é justamente a certeza de que Deus está lá. Garantia, o que nos dá certeza, o que nos dá coragem de enfrentar as dificuldades, justamente a certeza, essa palavra que Jesus dá: coragem, sou eu e não tenham medo. Se estamos na barca com Ele, isso que é a nossa garantia. Agora tem essa situação do Pedro, que olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu, me manda caminhar sobre a água. E o Pedro começa olhando, ele sai, então Jesus diz: vem, e Pedro começa a olhar para Jesus e caminhar na água. Então o Pedro, olhando para Jesus, ele começa a fazer, o que significa então? Que ele começa a vencer o mal, vencer as tentações, vem avançar na vida de fé, começa a crescer, na sua missão. Mas o que acontece? O Pedro, ele tira o olhar de Jesus e começa a olhar para o mar. E quando acontece isso, ele afunda. E aí vem a pergunta: ele afunda por quê? Ele afunda porque teve medo, ou porque ele
Porque justamente quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Ele não tira os olhos, não afunda porque teve medo. Ele afunda porque tirou os olhos de Jesus. E aqui tem nessa parte, simboliza até a própria atitude de Pedro, né? Pedro também naquele momento, né, da cruz, né, de Jesus. E justamente foi o que ele fez. Ele estava caminhando, mas naquele momento da cruz, ele olha para o mar, né? Ele olha para o medo. Ele começa a ter medo de ser preso, medo de ser morto, não reconhece mais Jesus e nega Jesus. É o Pedro que começa a afundar. Então, e ele diz, então, Senhor, salva-me. É então o Senhor que estende a mão. E naquele momento que ele está agora, né, o Pedro aquele momento em que Jesus diz para ele, né? Senhor, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Né? Apacenta os meus cordeiros. Esse momento em que Jesus estende a mão para o Pedro e puxa ele para cima e diz, olha, por que duvidaste? Foi o que o Pedro fez naquele momento. Ele afundou, não porque teve medo, porque ele duvidou, porque ele perdeu a fé, porque ele tirou os olhos de Jesus. Por isso que ele afundou. Então aqui também tem um ensinamento para nós. Então, nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades, na nossa caminhada de fé, o nosso olhar paira nessa certeza. Qual é a certeza da vitória que eu tenho que ter? Onde é que tem que repousar os meus olhos? Então, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, o meu olhar deve pairar no Senhor, né? Na sua palavra, naquilo que Ele tem para mim, na certeza de que Ele me dá, da sua promessa. Ali repousa a minha segurança. E mesmo que venham as dificuldades, se o nosso olhar permanecer firme, nós não afundaremos. Então hoje nós celebramos também um santo, tem dois, mas São Pedro e Julião Aimar, que foi um santo que propagou muito a adoração eucarística. Ele fundou uma ordem chamada Sacramentinos, que tinha por esse carisma a adoração do Santíssimo. Então, justamente chamando a atenção, aonde os nossos olhos devem repousar, onde nosso coração deve ser um coração adorador, um coração que repousa no Senhor, que busca o Senhor. Então, no momento da tribulação, permanecemos com esse Senhor que nos dá também o consolo na hora, das nossas alegrias, das nossas louvores, mas também é o mesmo Jesus que vai estar conosco, que vai dizer para nós, filho e filha, coragem, eu estou aqui, não tenha medo, continue firme, só não tire os teus olhos de mim, continua caminhando comigo. Então guardamos no nosso coração essa palavra, que ela nos alimente também na nossa vida, nos nossos momentos de tribulação, nessa certeza de que Jesus está sempre conosco e que Ele é a nossa fortaleza. Façamos um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.